Uma saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na reflexão destes textos bíblicos que a Igreja nos oferece a cada domingo para o nosso alimento da fé. Hoje a liturgia nos oferece esse trecho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 30. Ouçamos com atenção. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Este trecho do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nos faz pensar muito naquilo que nós recebemos. Nós recebemos o dom da fé. Alimentamos a nossa fé com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, com os sacramentos, com a vida cristã, com a nossa caridade fraterna para com aqueles irmãos e irmãs que mais sofrem. Isso tudo alimenta a nossa fé. A nossa fé se torna um campo fértil para produzir todos os frutos. Diz o texto que um homem possuía um campo, uma terra fértil, e plantou uma boa semente no seu campo. Quando todos estavam já dormindo, depois de terem feito a semeadura, um inimigo passou por lá e semeou também um joio, ou seja, uma planta ruim, no meio da planta boa. Este, juntamente com o trigo, com aquela semente boa, cresceu. Os empregados perguntaram ao dono: mas o senhor não comprou uma semente boa para plantar? Veio joio misturado? Ele diz: não, plantei uma semente boa. Mas o inimigo plantou o joio. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Deus planta na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, uma boa semente. Mas o inimigo planta o joio. E nós convivemos no mundo com o bem e o mal, com uma planta boa e uma planta ruim. Se nós ficarmos preocupados neste tempo com a planta ruim que cresce, nós deixaremos de existir. Então, quando os empregados perguntam ao dono se ele quer que eles arranquem o joio, ele diz: não, se vocês forem arrancar o joio, pode ser que vocês arranquem juntamente o trigo. Então, imaginemos que tem uma plantação com semente boa e ruim. Quando começa a florescer, se descobre que tem planta boa e planta ruim, então vão arrancar a planta ruim. Mas no meio desta atividade, muito trigo será arrancado, muita planta boa será arrancada e destruída. O dono da plantação diz: não, deixa crescer tudo, quando estiver no tempo da colheita, nós vamos fazer a separação. Se recordem que esse trecho lembra muito bem outros textos da Bíblia que falam também desta realidade. Por exemplo, o texto que nós ouvimos normalmente no finalzinho do ano, no dia de Cristo Rei, quando fala do julgamento. No dia do julgamento, Nosso Senhor virá e irá separar
as pessoas umas das outras. Aqui, a planta, o trigo bom e a planta ruim, o joio, irão crescer. No dia da colheita, no dia do julgamento, o dono da terra, o dono da plantação, pedirá que se separe o joio do trigo. O joio será jogado fora, será queimado, e o trigo será recolhido para o futuro. Nós plantamos na nossa vida joio ou trigo? Se nós escolhemos plantar coisas boas e fazemos todas as coisas boas, fazemos a caridade, fazemos o nosso convívio, somos pessoas que sabem estar junto com os irmãos e irmãs, ou seja, produzimos tudo que é bom. Se nós fazemos isso, nós não podemos achar que somos os melhores, porque certamente haverá quem vai plantar uma semente ruim. Então é preciso saber ter a identidade garantida. Nós, como aquele dono da terra, do Evangelho, temos a certeza que plantamos coisas boas. Temos a certeza que vivemos praticando o bem. Temos a certeza de que Deus inspira no coração de todos o bem. Mas o inimigo semeia o mal. No dia da colheita, o dono da colheita saberá muito bem fazer separar o joio do trigo. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, conviver neste mundo, apesar do mal que existe, saibamos viver as coisas boas do reino dos céus, dar o nosso testemunho, para podermos avançar. E no dia do julgamento, Deus certamente saberá separar o trigo do joio, saberá jogar o joio fora, será queimado, e saberá recolher o trigo no seu celeiro.